de volta para falar mais uma vez sobre um assunto que é tão importante, porque eu fico tão triste em ouvir algumas afirmações e algumas perguntas acerca da fibromialgia. Uma das perguntas mais comuns que eu ouço é: fibromialgia é uma doença emocional? Bem, primeiro vamos falar sobre o que seria uma doença ligada às emoções ou uma doença psicológica. Mesmo que a fibromialgia fosse, e aí eu vou responder daqui a pouco se ela é ou não é, uma doença emocional, a gente tem que refletir no assunto. Todos nós passamos por várias situações em nossas vidas. Não tem esse que possa dizer que nunca passou por uma situação de decepção, de abandono, ou de rejeição, ou de desapontamento, ou de trauma, um trauma emocional. Ninguém pode dizer que nunca passou por nada. Mas muitos de nós decidem não pensar sobre esses assuntos. Muitos de nós decidem simplesmente fazer de conta que não existe nenhum tipo de problema para ser resolvido. Muitos de nós decidimos não pensar em assuntos relacionados a questões emocionais porque a gente não quer encarar as nossas feridas, não quer encarar as nossas questões tão profundas que iria doer muito o fato de a gente encará-las e ao mesmo tempo iria fazer com que a gente entendesse que a gente precisaria realmente lidar com elas. E com relação às questões ligadas ao psicológico, ao psíquico, a gente precisa entender que precisamos lidar com esses assuntos. É óbvio que requer muita coragem, né? Não é fácil, não é nada fácil. Eu tive que lidar com essas questões e a gente precisa ir muito mais fundo, né? No que a gente pensa, no que a gente acha, nas nossas crenças. E realmente não é uma situação fácil. Mas, quando alguém me pergunta se a fibromialgia é uma doença emocional, ou uma doença ligada às emoções, ou uma doença psicológica, eu me preocupo muito porque existe muito preconceito ainda com relação a esse assunto. Então, vamos falar das pessoas que não têm fibromialgia, mas têm depressão, não têm fibromialgia, mas têm transtorno de ansiedade, tem TDAH, tem esquizofrenia, tem qualquer outro tipo de transtorno mental. E essas pessoas muitas vezes elas são meio que criticadas, discriminadas pelas questões que elas enfrentam, pelos sintomas que elas enfrentam, pela luta que é todos os dias lidar com a sociedade preconceituosa. Graças a Deus está mudando muito essa situação. Depois da pandemia, as redes sociais, a mídia começou a falar desse assunto, sobre saúde mental, que envolve os cuidados, as precauções, as prevenções e o tratamento mesmo das pessoas com relação à saúde mental. Mas ainda temos muito a percorrer, apesar de que eu ainda sou otimista e acho que hoje se fala muito mais sobre esse assunto do que no passado. Mas voltando aqui à fibromialgia, conforme eu falei para vocês em vídeos anteriores, um vídeo específico que eu falei sobre sintomas, segundo os pesquisadores, a fibromialgia é uma doença que tem multifatores. Tem um fator genético, tem um fator ambiental e um fator psicológico, ou psíquico, ou emocional. Porque esses três fatores estão interligados. Esses fatores, eles respondem por si. Como eu falei, são pesquisas. Então, a gente não tem como dizer que uma coisa é decorrente de outra. Não podemos. Uma coisa que é certa é o seguinte, que quando a gente tem já um problema grave, como a fibromialgia, quando a gente tem dores, quando a gente sente dores diárias que nos incapacitam, automaticamente vai ser muito difícil a gente ter uma boa saúde mental, né?
Então, imagine você que não tem a fibromialgia e você precisa trabalhar, precisa estudar, precisa ir na academia. Só que você tem uma dor de cabeça muito forte, que você não consegue nem pensar. Automaticamente você vai tomar um remédio e, teoricamente, o remédio vai te curar. Tem pessoas que tomam remédio e dizem que passa logo a dor de cabeça. Mas você faria as suas atividades normais se essa dor persistisse? Pois é, quem tem fibromialgia convive com dores todos os dias e tem que fazer as coisas independente da dor. Então, fibromialgia não é só a questão emocional, mas quando a gente passa por um tipo de decepção, quando a gente passa por um tipo de estresse, quando a gente passa por um tipo de conflito, quando a gente enfrenta tensões, os sintomas de quem já sofre com a fibro pioram. Alguns médicos dizem que são gatilhos. Tem até um parênteses aqui falar sobre estresse. O estresse ou o aumento do estresse, porque alguns pesquisadores dizem que o estresse dentro de um nível normal, ele é benéfico para o nosso corpo. Mas quando ele é excessivo, ele termina causando problemas. E um dos problemas que o estresse causa é exatamente insônia, desânimo, depressão, transtorno de ansiedade. Tem problemas que têm problemas cardíacos. Tem pessoas que têm problemas cardíacos. Então, assim, imagine alguém que já tem fibromialgia. De repente, ela vive em um ambiente extremamente estressante. E aqui para nós, né? A gente vive em um mundo extremamente estressante. Todos os lugares que a gente transita são extremamente estressantes. Às vezes a gente não tem paz nem dentro da própria casa. Quem dirá no trabalho ou nos ambientes que a gente transita. Então, assim, a pessoa com fibromialgia, ela fica muito mais vulnerável a esses ambientes. Automaticamente, elas terminam sofrendo muito mais do que aquelas pessoas que não têm fibromialgia. Então, eu queria muito deixar aqui um apelo de que quando alguém falar sobre esse assunto, que às vezes reproduz, né? As pessoas reproduzem, mas é uma questão só da mente, é uma questão psicológica, é uma questão do emocional. Fica parecendo que é banal, né? E a gente precisa muito ter cuidado, porque tem pessoas que têm depressão e têm outros transtornos, né? E essas pessoas sofrem também. E são questões relacionadas às emoções. Mas não quer dizer que elas fingem ou elas não sentem o que elas dizem que sentem. O sofrimento que elas passam é real, é válido. Então eu queria muito deixar esse apelo, porque existe um preconceito muito grande, existe um estigma muito grande em torno desses assuntos. Ainda, assuntos relacionados à saúde mental e assuntos relacionados à fibromialgia e emoção, fibromialgia e psicológico. E a gente precisa muito de ajuda nesse sentido, porque a gente precisa se conscientizar de como ajudar as pessoas. A pessoa com fibromialgia já vive um ciclo muito forte, muito pesado de culpa, de não conseguir fazer o que elas precisam fazer, não conseguirem honrar os compromissos da forma que a maioria delas, acredito eu, como eu, querem honrar. E aí, quando alguém meio que reduz ou tenta reduzir com outro preconceito a nossa condição, realmente isso é muito doloroso. Enfim, eu queria encerrar aqui e deixar alguns outros assuntos, né, que eu gostaria de abordar para um outro vídeo, mas eu queria, antes de mais nada, eu queria agradecer as pessoas que têm me dado feedbacks, as pessoas que têm me dado sugestões de temas e assuntos. Tem pessoas que têm vindo até mim me incentivar a falar sobre esse assunto, tem pessoas que entendem a importância desse assunto. Queria muito deixar aqui meu abraço, meu agradecimento, minha gratidão, tá ok? Um grande abraço, tchau, tchau.